Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, juntos, para compartilhar. Às vezes meu tempo tem sido pouco, trabalho, tem um outro canal também no YouTube aí, mexendo com abelha, e a profissão, e o trabalho e tudo mais. Mas de vez em quando a gente está nesse canal aí fazendo alguns vídeos. Você que não é inscrito, escreve aí. Se você desinscreveu, escreve novamente. Porque você precisa crescer no conhecimento. Então, para você que está chegando agora, que não conhece as nossas mensagens é que nós pregamos o Evangelho que já foi consumado, tudo realizado, reino estabelecido, e nós saímos daquele engano religioso que tudo deixa para um futuro. E nós estamos com um tema aqui bem conhecido. O Filho do Homem era um sinal para aquela geração. Porque hoje as pessoas ainda estão esperando um sinal do Filho do Homem nas nuvens. Então as pessoas ficam olhando aí para a nuvem, 20 anos eu fiquei olhando para as nuvens. Mas será que era isso mesmo que a Bíblia dizia? Será que não era uma linguagem de figura? Será que Cristo é vai ser um sinal para as gerações próximas? Que sinal haveria? Que sinal que ele estava dizendo? Lucas capítulo 11, versículo 29. Como afluíssem as multidões, começou ele a dizer: geração perversa é esta. Ela pede um sinal. E nenhum sinal lhe dará, senão o sinal de Jonas. Então ali a geração estava vendo Jesus fazendo milagre, sabia que ele era enviado por Deus e eles queriam um sinal. Aí Jesus disse: olha, vocês não vão ter um sinal, a não ser o sinal de Jonas. Aí o verso 30. Porquanto assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. Então, a mensagem de Jonas, que levou o povo, os ninivitas, qual era a mensagem? Arrependei, porque Deus vai destruir essa cidade. E segundo o escrito bíblico, até os animais, eles colocaram pano de saco nele. Eles se arrependeram. O animal não arrependeu, mas o povo é uma demonstração que a mensagem foi bem aceita e eles arrependeram e Deus não destruiu aquela cidade até aquele momento. A promessa foi feita. Então ele está dizendo, assim, igualmente, a mensagem que foi para lá, Jonas foi o profeta daquela geração. Eu também sou o profeta dessa geração para esta geração. Assim como Jonas pregou em Nínive, e o povo se arrependeu e não veio a destruição, assim também o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, é um sinal para esta geração. Esta geração, meus irmãos, era aquela geração. Quantas pessoas estão no engano hoje? Faz uma leitura sem profundidade, a mente já está treinada dizendo que o Filho do Homem é um sinal para nós e para o fim do mundo, e acaba embarcando nessa canoa furada. Mas, glórias a Deus que nós hoje temos uma outra percepção e conseguimos sair desse engano, respeitando mais, fazendo uma crítica textual e vendo que realmente o povo está enganado hoje, esperando que o Filho do Homem é um sinal para a nossa geração e para gerações futuras. Para qual geração? Mateus 24, 29 está dizendo assim: logo depois da tribulação daquele dia, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem. E toda a tribo da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, para quem era o sinal do Filho do Homem? Para aquela geração. As 12 tribos iriam ver o sinal. Qual era esse sinal, Sima? Se você for fazer uma leitura lá no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 9 em diante, você vai ver que a Bíblia diz que Deus foi no Egito, o sol escureceu, a lua não deu a claridade e as estrelas caiu. O que é isso, Sima? É a mesma linguagem de Mateus 24, 29. Deus usou os Medo-Persas para destruir aquela nação. Então, quando ele disse que ele ia ver o sinal, porque eles iriam lembrar do juízo que Deus preveu para aquela geração, quando o exército de Roma invadisse Jerusalém, igual invadiu no ano 66, e no ano 70 aquela cidade destruiu. E aquele sinal era para aquela geração. Infelizmente, as pessoas, eles empurram a vinda do Filho do Homem para um dia sem fim. Mas o texto é bem claro. Assim que Jonas foi um sinal para aquela geração dos ninivitas que receberam a mensagem, assim também o Filho do Homem é um sinal para aquela geração. Meus irmãos, nós não temos sinal de Filho do Homem. Jesus morreu, ressuscitou, pregou o Evangelho, os discípulos tinham um fim para aquele Evangelho, e quando aquele Evangelho foi pregado em todo o mundo, veio o fim de Jerusalém, o fim da história humana, baseado nas leis de Moisés, e eis que tudo se fez novo. Mas nem todos podem receber essa mensagem. Uma coisa básica é que aprendi no estudo da lógica. O que eu aprendi nesse tempo? Quando você começa um argumento falso, geralmente a conclusão vai ser o quê? Verdadeira ou vai ser falsa? Vai ser falsa. Se toda a Bíblia está pautada na vinda de Jesus, mas para quem? Para aquela geração. Mas se a geração não, irmão, era aquela geração. Não podemos pular e querer fazer uma manobra nesse texto. Se é essa geração, nós temos que respeitar. Infelizmente, os nossos irmãos amilenista ou pós-milenista não aceitam o que o texto diz. Meus irmãos, se você lê um texto, você tem que examinar ele, fazer uma exegese do texto, não querer entrar no texto, mas querer entender realmente a mente daquelas pessoas e o que eles tinham, o que estava acontecendo naquele período, para você não ficar aí esperando uma coisa acontecer que nunca vai acontecer. Há 2.000 anos de história e a história se repete. Hoje chegou um irmão dos TJ perto de mim, dizendo, olha, eu tenho uma mensagem para você. E eu, por educação, eu disse, sim, eu recebo. Uma mensagem atual ou uma mensagem de 2.000 anos atrás? E aí ele ficou parado, sem saber o que fazer, porque geralmente nós éramos um povo que só contava história bíblica. Nós somos um povo sem história. E aí vivemos de história bíblica, história mal contada ainda e mal interpretada. Hoje nós estamos contando uma história, tentando trazer hoje no século XXI, todo aquele embaraço que o povo veio trazendo falta de conhecimento. Muitos não teve culpa, mas outros tiveram. E outro que escuta hoje essa mensagem, ele diz que nós somos falsos profetas. Mas o importante é quando você recebe essa luz, essa revelação da palavra, você fica em paz. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Jesus, ao sair lá, você conhece essa passagem, Mateus 24, versículo 1 em diante,
Jesus olha, os discípulos olham para aquele templo e diz: que estrutura bonita, né? Olha que maravilha. Jesus falou: vocês estão vendo isso aí? Isso aí vai virar pó. Não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Então eu disse: quando, Senhor? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E meus irmãos, fim do mundo, era o fim do mundo, aquele mundo judaico. Não era um planeta. Era o fim daquele século. Era o fim daquele aion. Era o fim daquela geração. Era o fim da primeira criação que foi feita em Adão, para que o homem fosse feito em espírito, uma nova criação. O Éder voltou novamente a ser realizado depois daquele fim. Então a mensagem ela iria ser pregada em todo o mundo, terra habitada. Então ia haver um fim daquele sistema e eles entrariam no novo céu e na nova terra, que era um governo de Deus sobre o homem. Mateus 23, 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escriba, e uns deles matareis, e outros crucificareis, e outros os perseguireis, de cidade em cidade, para que sobre vós, olha a palavra vós, eles, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, que mataste entre o altar, entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre, ele afirma mais uma vez, sobre esta geração, geração presente que negou, que não creu em Cristo. Então, tudo que eles fizeram no passado, os seus pais, os seus parentes, iria ser cobrado naquela geração. E se eles crescem? Aqueles que crescem escapariam do juízo. Eles não receberiam a cobrança, eles receberiam a graça e eles passavam daquele império para um mundo novo. Mas quem não cresce já estava condenado. Então, meus irmãos, está aí a mensagem. O Filho do Homem não é um sinal para você. O Filho do Homem, você tem um conhecimento porque você analisa a Escritura. Mas o Filho do Homem foi um sinal para a geração da vinda de Cristo, do nascimento até a parousia, até o fim do tempo, até o arrebatamento, que era tirado daquele reino e transportado para um reino eterno. E hoje, Simã, qual a mensagem que você tem para os dias de hoje? Meus irmãos, diante de tanto tema, diante de tantas verdades que nós temos estudado, a mensagem de hoje é essa: você já nasceu no reino. O que eu tenho que fazer agora, Simã? Você precisa reinar. Você já nasceu rico, já nasceu abençoado, você não nasceu no pecado de Adão, você já nasceu no reino. Jesus diz: ide pregai para eles, é chegado o reino do céu. Então, quando eu e você nascemos, o reino já tinha sido inaugurado. O que eu preciso fazer, Simão? Eu preciso ir para uma denominação? Não. Você precisa colocar isso em prática e deixar essa luz da verdade brilhar em você e você passar a desfrutar desse reino. Se você matava, não mata mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você praticava obras da carne, escandalosa, que traz escândalo para você e quem está do seu lado, não pratique. Vivam a vida em paz, praticando a justiça, não para ser justificado, mas porque você já nasceu justificado pelo Espírito. Valeu, melhor noite, paz eterna e até o próximo vídeo.